Voltamos com Cidadania em Debate, aqui pela FURB TV, e no programa de hoje estamos falando sobre corpos plurais e experiências possíveis. E para falar deste assunto, desses assuntos, a nossa convidada é a doutoranda Carla Fernanda da Silva. No bloco anterior, a gente estava falando do corpo erotizado. Como que nós pensamos, então, o corpo erotizado com essa coisa da prostituição, os prostíbulos que saem do centro da cidade, eles vão para as margens, mas eles retornam em alguns momentos, né? Aí tem um trajeto histórico interessante, que nós vamos ter realmente se jogar dessas prostitutas para as margens, bem margem mesmo, que era divisa assim, de Blumenau com Indaial, próximo a 470. Então tinha uma coisa assim, e é interessante que na época a imprensa falava horrores das prostitutas, muito moralizado, chamavam-nas de mariposas, e tinha vários comentários assim pejorativos. Uma abordagem que o Celso Kramer faz no artigo é essa volta dos prostíbulos para o centro da cidade. E como se dá esse retorno? Ele se dá com Blumenau investindo no turismo. Se nós formos analisar, e daí cada um pode pensar onde tem os prostíbulos no centro, as casas de prostituição, e são várias, Ponta Aguda, região da Rua 7, nós temos várias ali. Nós vamos ver que a questão está muito ligada às feiras, que aconteciam na antiga Proeb, hoje Vila Germânica, e muito ligada ao Oktoberfest. Quer dizer, é um outro aspecto do turismo, não falado, não comentado, E daí mas que está ali, Mas que está muito presente, está muito forte, está muito evidente, E silenciado. Sim. Sempre silenciado. Essa é uma questão... Mas esses são os acordos tácitos, Que não se olha e se olha e as coisas vão acontecendo, É um acordo velado, mas que nós vamos pensar assim, é uma grande exploração por parte do capitalismo, da máquina capitalista em relação a essas mulheres e homens que estão nos prostíbulos. Porque a vida dentro do prostíbulo é muito difícil. A questão da carteira de identidade, os documentos ficarem guardados. Essas mulheres vivem muitas vezes uma situação de quase semi-escravidão, porque elas não têm muitas vezes a liberdade de ir e vir. Isso é uma coisa que vai se, vamos dizer assim, conquistando com o tempo, mas na verdade elas vivem uma situação bastante cruel na mão do cafetão, da cafetina, do dono do prostíbulo. Então, quer dizer, vamos pensar em termos problemáticos, Você tem ali, cala-se diante disso, porque isso é algo que vai gerar uma renda para outras pessoas, e o calar também cala-se em relação à vida dessas mulheres, desses homens que estão numa semi-marginalidade, numa situação de dificuldades financeiras, de uma semi-escravidão muitas vezes, crianças, filhas e filhos dessas prostitutas que convivem. E aí são corpos que se vendem, mas nós estamos vendendo o nosso corpo a todo instante, Daí entra a questão polêmica, A gente muitas vezes de humanas consegue dizer isso claramente, Olha, eu como professora, eu vendo o meu corpo. Claro, estou vendendo a minha mente, estou vendendo o meu corpo. Eu como trabalhadora têxtil, eu como trabalhador do comércio, eu como vereador, como político, estou vendendo o meu corpo. E alguns vendendo o corpo por um preço exorbitante, Você vai pegar algumas modelos que, estão na passarela e são muito bem pagos por estar ali, A gente pode entrar numa outra questão, Que corpo, que massa é essa, que carne é essa que vale mais, que carne é essa que vale menos, a questão moralista, Quer dizer, você, voltando à questão da prostituição, você xinga a prostituta, é um xingamento, Acho que é o primeiro xingamento que a pessoa vem à mente quando quer ofender alguém, E, ao mesmo tempo, extremamente moralizado, no sentido de que aquela mulher está tirando um homem da sua família. Isso aparece nos depoimentos bastante, lá do texto do artigo do Celso. E você não pensa nessa pessoa que é o pagante. Que hoje, quando a gente discute essas questões da prostituição, vem muito nesse sentido. Afinal, como é que se moraliza, o que se fala do pagante? Que ele está explorando uma trabalhadora.
certo? Que ele está pagando. Né? Tanto que hoje a questão de prostituição fala-se profissionais do sexo, para você entender que é uma profissional e que, na verdade, a parte do corpo usada é que as pessoas têm uma coisa muito velada, muito moralista, meio que proibido em relação a isso. Mas, enquanto trabalhadores, né, nós vendemos o nosso corpo. Alguns vendem mais a mente, nós vendemos a voz também, mente e voz, mas é uma venda do corpo, né? Agora tem outros corpos, como você falou, a questão da publicidade, modelos, atrizes, atores, que muitas vezes tem uma mais-valia bem grande aí, né? E quando a gente pensa ainda dentro desse campo, né, da erotização, o Gregory, ele escreveu um texto, o Gregory que é roteirista de teatro, né, que escreve para peças de teatro, e escreveu Volúpia, né? Sim. E o que ele conta ali, né, no texto dele? Por que ele destaca ali o Volúpia? Pois é, o Volúpia, no artigo dele do livro, ele vai escrevendo todo o processo de criação de Volúpia, né, que é um processo que a companhia Carona desenvolveu, né, e acho que é importante também em termos de teatro blumenauense nós pensarmos que esse processo de criação está descrito e que a peça ela vai ser escrita no final, né? Na verdade, os atores vão trazendo elementos para a peça em exercícios, em jogos de teatro, e ela vai se constituindo em pequenas esquetes e ela vai ganhando corpo até que ao final que o dramaturgo consegue sentar e esquematizar a peça. Quer dizer, ela não vem dele para o grupo, é o grupo que vai e ele tenta dar uma ordem para aquela peça, para que ela tenha um sentido. E é um processo muito difícil, né? Porque ele vai trabalhando com a sexualidade desses atores. A peça, quando surge, não tem ideia nenhuma. A ideia da sexualidade surgiu, como todo mundo percebeu, que o que se queria falar era de sexo, queria se falar dessa volúpia, né? E por que havia essa emergência em falar dessa sexualidade? Porque é uma sexualidade muito reprimida. Quer dizer, você tem essa tensão em Blumenau, né? Essa repressão causa uma necessidade de falar a respeito. Porque não apenas, vamos dizer, para descarregar essa tensão, mas também para que você possa dar conta de resolver aquilo que pode ser problemático. E isso você tem que pôr para fora, você tem que estar falando. Então, quer dizer, numa cidade em que as pessoas dificilmente se tocam, dificilmente se cumprimentam, tem uma frieza muito grande, não que é uma frieza, vamos dizer, mal, né? É uma frieza cultural, né? É uma coisa de uma formalidade muito grande. Você tem um lado seu bastante reprimido, né? Uma sexualidade reprimida, às vezes uma afetividade, que nem necessariamente o afeto não está relacionado ao sexo, né? Sim. Mas é difícil você transmitir para uma pessoa um carinho, né? E que muitas vezes, e essa repressão faz muitas vezes que os carinhos eles sejam, vamos dizer, interpretados como sexualizados e não são. Quer dizer, você tem muitas tensões, né? Muitas tensões presentes. E a peça vai e aborda isso, né? Aborda isso de uma forma, acho que dificilmente alguém, né, um blumenauense que não vá lá e não se reconheça em algum aspecto na peça. Principalmente o casal, né? O Paulo, esqueci o nome dela agora, né? Mas o casal o casal hétero, né, de alta sociedade e que vai mostrar a tensão do casamento, das exigências em relação ao corpo da mulher, que nós falávamos antes, né, o corpo que tem que ser magro, o corpo tem que ter silicone, tem que ter plástica, porque ele tem que manter sempre jovem, né, é uma pressão muito grande. Que é o corpo da sociedade de consumo, né? Exato. Esse corpo da sociedade de consumo. Olha só, só para mostrar de novo, esse livro que trata né, que discute a questão do corpo, e aqui tem, né, vários artigos, e a organização é da professora Carla, que a Carla é professora e doutoranda, e do professor Celso, que tem uma discussão sensacional sobre corpo, e a gente está falando aqui sobre esse corpo em diversas situações. Claro que nós estamos discutindo o corpo no mercado de trabalho, esse corpo erótico, como é esse corpo homoafetivo? Pois é, uma outra pesquisa também
feito em Blumenau, né? Celso e eu que fizemos, mais os bolsistas, né? Fabielle Lessa, a Cristiane Tais, a Sally Sattler, a Melissa Probst, sobre a homossexualidade feminina em Blumenau. Né? Foi uma pesquisa que nós abordamos pessoas que viveram a sua homossexualidade desde os anos 70 até os tempos atuais. E a ideia era realmente buscar essa transformação, como se muda essa relação, né? E foi assim bastante gratificante essa pesquisa, né? Por vários sentidos. Primeiro, pelo contato com histórias, né? Foram 18 mulheres que nós entrevistamos, acho que 19 mulheres que nós entrevistamos. E, querendo ou não, você cria um vínculo por ter ouvido a história dessas pessoas, por ter convivido aquele pequeno momento da entrevista, mas e você conhecer. E nós trabalhamos vários aspectos. O preconceito, né, que é uma parte bastante dolorida para todas. Né? Não teve ninguém que disse que eu não vivi um momento de preconceito, todas viveram. Né? Desde a família, né? Muitas ainda com conflito com a família. Né, o trabalho, que é outra etapa, né, e acho que o grande espaço de preconceito foi a escola. Que é onde deveria ser discutido abertamente essas questões e ela está sufocando, né? Desde o ensino primário até o ensino médio, muitas vezes na universidade também. Né, a escola é o espaço de repressão, um espaço de insulto muito forte. Daí você convive com um colega que te insulta, daí você convive com a repressão da diretora ou diretor escolar que te repreende, que você não pode ser assim. Né? Então, umas situações bastante complicadas nesse sentido. Quer dizer, esse corpo da mulher homossexual é um corpo muito reprimido. Se eu te perguntasse qual o resultado desse corpo blumenauense, seria um corpo reprimido? Eu diria que sim. É um corpo reprimido, né? Mas é um corpo reprimido, mas eu consigo assim pegando as várias pesquisas, né? É um corpo que ele está querendo se libertar. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos a atenção dessas repressões, por exemplo, na pesquisa em relação à homossexualidade, nós percebemos que com a maturidade, muitas vezes quando essas mulheres encontraram uma companheira, alguém que pudesse ser um apoio ou um grupo de amigos. Os amigos aqui funcionam muito claramente em termos de aceitação. Essas pessoas, elas conseguiram expressar-se melhor. Dizer assim, de ter um pouco dessa couraça, digamos assim, nessa coisa que nos deixa enrijecido, de você se soltar e mostrar muitas vezes o que seria a tua expressão. Legal. Né? Carla, eu quero agradecer sua presença aqui no Cidadania em Debate. É um assunto que renderia muito mais, né? Sem dúvida. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença da doutoranda Carla Fernanda da Silva, que falou sobre corpos plurais e experiências possíveis. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.